Essa ocupação aí da Zona Leste, ela foi planejada para pressionar a Câmara de Vereadores e também a Prefeitura a criar mais áreas para a construção de moradias populares aqui em São Paulo. O plano diretor, que é o conjunto de regras que vai direcionar aí todo o futuro da capital, está na Câmara e deve ser votado pela segunda vez até o fim de maio. O plano diretor foi revisado pelo Centro de Estudos da Metrópole, que é uma instituição que é ligada à Universidade de São Paulo. Para falar mais sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui uma pesquisadora desse centro, que é a Carolina Requena. Oi, Carolina, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigada a você. Bom, você estava aí atenta, acompanhando o nosso link lá da Priscila Cast, lá naquela região próxima ao estádio do Itaquerão. Exato. O que vocês propõem para a questão da moradia popular? Que é bastante polêmica, né? O estudo que a gente fez no Centro de Estudos da Metrópole para o gabinete do relator do plano diretor, que é o vereador Nabil. Exato. Nesse estudo a gente notou que teve muita reivindicação por habitação de moradia social no centro de São Paulo, mais até em áreas mais centralizadas do que só nas periferias. E isso está computado e a participação foi bastante efetiva. Muita gente esteve presente nos processos de audiência para fazer as reivindicações em relação a essa questão. Esse foi o diagnóstico que a gente fez, porque a gente fez um diagnóstico preliminar à revisão, né? E agora, essa segunda revisão, que é entre essa votação primeira que teve e a segunda, vai ter uma nova rodada de pressões, certamente, porque é um processo político, né? Mas a avaliação que a gente faz é que teve bastante participação e, certamente, pelo que a gente está vendo, os movimentos de moradia estão pressionando a votação, né? Estão se posicionando em relação a essa segunda votação. Carolina, a gente tem uma pergunta para você lá da nossa redação. Oi, Dimas Soldi, qual que é a pergunta? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Carolina, a partir da análise das audiências públicas, quais foram as principais reivindicações da população? Olha, tem muita reivindicação em relação à própria habitação, também tem reivindicação bastante em relação à mobilidade urbana, que é uma questão que está bastante colocada, né, nesse momento, e tem reivindicações em relação ao zoneamento, aos instrumentos urbanísticos, que são coisas técnicas discutidas no plano diretor. Mas eu diria que a habitação e mobilidade são as questões mais prementes. Mobilidade a gente pode entender como questão de transporte público? Exato, claro, né? Transporte público. Qual é a proposta de vocês? A avaliação que o CEM fez, a partir das análises das pesquisas Origem e Destino, que o metrô faz a cada 10 anos, é que existe uma necessidade de reverter o quadro da mobilidade individual para a mobilidade no transporte coletivo, né? E São Paulo está, em certas medidas, trabalhando para isso, né? Com políticas recentes de segregação de faixa para a circulação dos ônibus. Então, o diagnóstico que a gente ofereceu para o gabinete do relator, que é o vereador Nabil Bunduque, é que existe muito transporte individual e essas coisas estão previstas no plano para serem transformadas, inclusive com as novas exigências de menos construção de garagem, etc. Então, medidas estão sendo tomadas para reverter esse quadro. Como pesquisadora, qual é a impressão que você tem? Esse novo plano vai tornar a vida, o dia a dia na cidade de São Paulo mais justo, mais igual, mais interessante para todo mundo? Então, a avaliação que a gente fez lá, analisando todos os dados que estão disponíveis para fazer esse diagnóstico, é de que esse plano está bem centrado em tornar a cidade mais compacta e estruturada em torno dos eixos de transporte. Então, a lógica é que as pessoas habitem perto dos corredores de transporte, venham mais para o centro da cidade, a cidade fique mais condensada, mais compacta. Isso talvez diminua tempos de viagem e facilite a qualidade de vida, né? Melhore a qualidade de vida na cidade. Que bom, vamos esperar que isso aconteça Sim. mesmo. Gente, conversei aqui com a Carolina Requena, que é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, que é ligado à Universidade de São Paulo. Obrigada pela participação, bom final de semana para você. Obrigada, igualmente.